Sabe aquele cara errado pra cachorro, mas extremamente sincero? Esse cara vai te contar sem nenhum pudor as peripécias e verdades mais íntimas que ele viveu ao longo da vida dele. Por que esse cara pode ser assim tão sincero e despudorado ao falar com a gente e contar suas próprias intimidades, aquelas que todos nós tememos revelá-las? Um cara para fazer isso tem que ter um motivo especial. E ele tem. O fato é que ele já morreu. Pouco interessa o que você ou eu pensemos dele. Eu tô falando de Brás Cuba, esse personagem pra lá de cativante e que enriqueceu sobremaneira a nossa literatura. E hoje eu vou analisar um pouco essa obra aqui no canal. Bom, eu vou te dizer por que você vai ter que ler esse livro. Porque a professora mandou, é claro. Tô brincando. Não. Gente, eu vou dar 3 motivos básicos para você ler esse livro. Primeiro deles, é um livro cujo narrador a toda hora brinca e desafia o leitor. Por exemplo, quando ele fala do senão do livro, essa é uma parte que eu acho muito legal no livro, intrigante. Né? Ele fala do senão, ele está dialogando diretamente com o leitor. Né? Ele fala, olha, eu vou falar do senão do livro. Ele nos aponta a nós mesmos como o defeito da obra. olha que interessante, né? Uma metalinguagem usada aí. Em seguida, ele falando da gente, né, que lê o livro, ele revela que há um despropósito no que escreveu no capítulo anterior. E aí ele antecipa a nossa reação diante dessa revelação, que há um despropósito. Ele antecipa a nossa reação e fala do quanto nós iremos incessantemente ficar buscando, tentando descobrir qual é esse despropósito. E, logo em seguida, né, ele descreve perfeitamente os bibliômanos, né, aquela gente que ama mais os livros do que qualquer outra coisa. Sendo que esse despropósito é um paradoxo brilhante. Né? Então, basicamente, ele vai apontar um senão do livro, apontar a gente como defeito, e depois ele vai dizer que existe um despropósito e vai antecipar que nós vamos ficar procurando e relendo aquele trecho até descobrir qual é esse despropósito, porque nós somos curiosos. Né? E eu não pretendo aqui falar qual é o despropósito, você fica à vontade para entrar lá nos grupos e discutir isso, que é interessantíssimo nessa obra, mas uma vez que você descubra qual é esse despropósito, isso vai revelar muito da sua própria personalidade e vai mostrar o quanto o Machado de Assis, já falecido, sabia da gente, né? Nós que estamos nos propondo a ler a obra. Então, é fantástico, mostra que ele antecipou, inclusive, às gerações futuras o que as pessoas iriam pensar a respeito da obra. Então, muito interessante. Né? Outro momento que ele brinca com o leitor aquilo que chamamos de metalinguagem, né? Foi no capítulo de como eu não fui ministro de Estado, né? E em que espera que ele fosse, dada a decepção, né, do personagem Brás Cuba, a decepção de não ter sido indicado para ministro, esperava-se que ele fosse lascar o couro, desabafar ali, né, as lástimas dele. Mas tudo que ele escreve é uma página em branco, ele deixa um capítulo ali, um monte de pontinho, né? E não fala nada, né? Mostra quanto puto ele estava. Isso é um barato, essa brincadeira, né? Dele. Né? E não é uma coisa muito comum num livro, né? Você chegar, olhar e ver ter um monte de pontinho, ele tá puto, né? De não ter sido indicado ministro de Estado. Outro exemplo, por fim, posso dar o que o Brás Cuba narra sem pressa. Ele fala isso, né? Narra sem pressa e tal, porque ele é morto. E ele zoa, né? Vamos botar assim, né? Zoa, uma linguagem vulgar, ele zoa a pressa do leitor. Você está com pressa, ele não. Então ele escreve e vai fazendo divagações as mais variadas, né? E já antecipa que você, ao contrário, tem pressa. E ele não tem. Você, no caso, tem tempo a perder, né? E quer logo saber o que se desenvolve na história. Né? Aqui, então, só isso, esse fato de você ter toda essa metalinguagem, um narrador que brinca e desafia o leitor, é um motivo especial, né, para você ler essa obra. Outro motivo, diria que normalmente no livro a gente confia em absoluto no que o narrador nos conta. O narrador geralmente é alguém que não se paira suspeita sobre o narrador. Né? Ninguém fica colocando em questionamento se o caráter de quem está contando a história está interferindo ou não na história. Mas aqui
o Machado de Assis consegue fazer o Brás Cubas nos contar a história de um jeito que nós temos que desconfiar do narrador, né? Isso é um barato, né? Aqui a narrativa é em primeira pessoa, né? E apesar de toda a sinceridade pelo fato dele ser morto e ele tá ali desprovido das vaidades humanas, né? Nota-se que o Brás Cubas acaba contando uma ou outra coisa de forma enviesada. Isso é um barato também no livro, né? Muito legal você perceber um narrador que tem falhas, né? E sua própria personalidade interfere, né? Em alguns relatos você sente isso, né? E muitas vezes ele confessa logo em seguida que se arrependeu do que acabou de narrar. Também é uma coisa incomum, né? num livro. Por exemplo, no capítulo que ele fala do Almocreve, que é o cuidador de cavalos, vamos botar assim, em que ele teve ainda a vida salva pelo pobre homem que cuidava dos cavalos, né? Esse Almocreve salvou a vida dele, do Brás Cubas, né? A princípio, uma súbita gratidão o faz crer que o homem que o salvou merecesse 3 moedas de ouro, mas, ingrato como é a natureza humana, né, de todos nós que tendemos a um exagero de gratidão no momento do desespero e depois essa gratidão vai decaindo, né, graficamente, né, à medida em que a poeira vai sentando, ele vai começando a voltar a ser mesquinho, né, e até chegar à conclusão de que o Salvador não fez mais do que a obrigação dele em tê-lo salvado, né, e terminou tendo até remorsos por ter dado as tais moedas de ouro pro Almocreve, né. Ou seja, uma clara interferência da personalidade do narrador na hora de contar a história. E o terceiro motivo é talvez o melhor motivo, né? O morto que nos conta a sua vida é totalmente politicamente e moralmente incorreto. E isso já torna a obra peculiar e pitoresca, né? Ele bota as cartas na mesa e revela a sua própria podridão. E de brinde ainda mostra a podridão alheia. Né? Brás Cubas, ele mostra até a nossa própria podridão de quem está lendo. Então, quer dizer, é uma metralhadora giratória, né? Brás Cubas é um solteirão que pega uma mulher aqui e outra ali ao longo da vida. E mesmo uma mulher casada com um amigo, um companheiro de partido, né, não escapa desse seu impulso. Ele vive um romance secreto por décadas, mas ninguém presta nessa história. Até a senhorinha pobre que cede a casa para os encontros proibidos dos amantes, uma vez que tenha começado a passar por dramas morais, pelo que se prestava a fazer, recebe um seu suborninho e fica de consciência limpo, né? As confissões de Brás Cubas são de uma sinceridade desconcertante. Apresentando uma linda jovem coxa, uma linda jovem coxa, o Brás Cubas sente os ares da paixão. Mas, prestando melhor atenção, termina por não deixar seu coração voar muito longe. Afinal, ela era coxa. e ele fica insistindo nisso, né? Não bastasse os muitos momentos deliciosos do livro, ele é recheado de inúmeras citações e referências filosóficas. Você que gosta de filosofia, é fantástico. Tem muitas referências, também de cunho artístico, muitas referências que vão desde Dante, passando por Pascal, Epicuro, até mesmo a Bíblia você encontra aqui. Né? No fundo, essa postura distanciada de um narrador morto faz de Brás Cubas um dos últimos e mais contemporâneos pensadores estoicos. Né? Um estoico bem brasileiro, né? Porque mistura esse desprendimento das pequenas vaidades da vida com uma personalidade sagaz, satírica, debochada. E se você, como eu, gosta de filosofia, vai se deliciar não apenas com as reflexões do protagonista ao longo da obra, mas também da exposição da linha de pensamento de Quincas Borba. Pois é, né? Quincas Borba, que é um personagem que ganhou uma obra particular só para ele, é um livro do Machado de Assis, mas há uma intertextualidade aqui, né? Digamos, nos lembra aí um pouco o Honoré de Balzac, que fez isso em Comédia Humana, né, com várias intertextualidades, personagens que aparecem em contos diferentes e se repetem. Aqui também o Machado de Assis explora essa intertextualidade e já nos antecipa apresentando Quincas Borba numa obra que não é do Quincas, não é o título, Quincas Borba é do Brás Cubas. Né? E o Quincas Borba é um personagem interessantíssimo, porque ainda mais para quem gosta de filosofia, ele tem uma filosofia própria que é o humanitismo. É a única linha filosófica que contempla a inveja como se fosse uma virtude. A inveja é uma virtude. Ele tem toda uma defesa lógica para basear isso. Né? Pois é, inveja é bom, veja só.
Então, enfim, é um livro que você vai ter um narrador que tem um temperamento estoico, pois já está morto, e o estoicismo é um pouco tem aquela visão ampla demais da vida, típica de quem se distanciou dessas vaidades e que está acima da vida, né? Resumindo. Com uma profunda inclinação para contar a história com uma pitada de sarcasmo típico da malandragem bem brasileira, né? Então, é dessa mistura que nasce a maneira de Brás Cubas narrar a história, e a história se desenrola com minúcias, de forma muito pitoresca, ao longo da vida do Brás Cubas, e o Machado de Assis explora esse personagem de um jeito brilhante, porque ele sabe justamente dar as devidas referências, os fundamentos filosóficos e colocar a gente até para pensar e refletir em muitos momentos sobre a vida, né, o significado da vida e sobre a natureza humana, né? Então, gente, sem dúvida, uma leitura que não é obrigatória só porque a sua professora da escola vai mandar, né? Infelizmente, é muito comum que se mande ler muito cedo essa obra quando nós não temos experiência de vida suficiente para valorizá-la. E isso acaba criando, às vezes, barreiras, né, para que a pessoa desenvolva o gosto pela leitura, ao invés de o contrário, né, criar um incentivo para que ela crie um gosto por leitura. Então, por isso que eu acho que não deveria se mandar ler essa obra tão cedo para adolescentes e jovens, porque pode criar uma barreira. Mas, independente disso, para quem já gosta de ler, ou para quem tem mais idade, sem dúvida, é uma leitura obrigatória, porque ela desenvolve o seu gosto e a sua percepção sobre a lógica da natureza humana, sobre as nossas contradições, que são inequívocas, e muitas das vezes, né? E como eu disse, ele é politicamente incorreto, então ele vai tocar o dedo na nossa ferida, né? na nossa necessária hipocrisia, na nossa contradição, né? E a gente vai ver o quanto nenhum de nós, né, é santo, né? Um pouco pela identificação com o personagem. O personagem, ele admite claramente que ele não é santo, e a gente vai ver que nós também não somos, né? Vamos juntos com o personagem, um barato isso. E sim, acaba tendo um final famoso, né? Repercutiu muito, um final um tanto quanto sombrio, talvez desapegado demais, estoico, bem estoico, aquele final impactante, um pouco pessimista, né, em relação ao que é a vida, né? Mas nem por isso se perde todo o caráter pitoresco da história, deliciosa essa história, e sem dúvida mereceu ser uma marca aí da literatura brasileira. É isso, gente. Não deixe de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu deixei de fazer grifos comentados porque justamente não queria fazer coisas pesadas. Acho que o propósito do canal é mais incentivar que você leia do que propriamente ficar aqui lendo para você que me assiste. Porque acho que essa é uma forma de tentar atiçar a curiosidade, né? Meu trabalho é mais fazer você ler do que propriamente ficar lendo. Então, eu tenho que tentar arrumar um jeito de atiçar a curiosidade de você que está me assistindo para que você leia. Esse é o propósito do canal, né? Não só pensar em trazer as reflexões propriamente, que são muitas reflexões. Olha, quem pensa que literatura é só diversão se engana, tem muita filosofia. Esse livro é uma prova cabal de que literatura tem muita... Às vezes, inclusive, você encontra mais filosofia num livro desse, às vezes não, muitas vezes. Tem muitos livros de filosofia que eu já li que não tem a quantidade de filosofia que tem nesse aqui, no sentido adequado da palavra filosofia, né? De você estar ali buscando compreender uma lógica por trás de atitudes humanas do cotidiano, na vida, né, do personagem. Então, além do que, há citações expressas, taxativas de filósofos na obra, ao longo da obra, no discorrer da obra. Então, muitas vezes você compra um livro de filosofia, né, e você não encontra tanta filosofia, você encontra muita embromação, né? Eu não vou ficar aqui citando quais filósofos que isso acontece,
Mas você encontra muita embromação, repetição, inclusive, de uma mesma ideia ao longo de páginas e páginas e páginas, a coisa se repete, fica enfadonha, né? Isso não acontece aqui. A cada capítulo você tem uma lógica diferente. Não acontece. Então é um livro denso, né? Muitas vezes um livro fininho desse aqui, você leva mais tempo para ler e compreender, e às vezes tem que ler, reler, né? Do que um livro enorme que se repete e que basicamente é uma lógica só, é um fundamento só, está lá se repetindo e não te acrescenta muito, né? Essa questão, não te acrescenta muito. Você termina de ler e não sai muito diferente do que quando começou, né? Então, isso é o que caracteriza um livro menos rico, né? Não é o caso aqui do Machado de Assis, que é uma leitura extremamente enriquecedora. Extremamente enriquecedora. É isso. Fica a dica. Bom estudo para você que está me escutando. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Agora, você pode assistir os nossos vídeos sobre um mesmo autor ou assunto em sequência. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.